Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um processo de aprendizado de mudança de hábitos. Se você já passou por uma situação em que você teve que aprender algo e durante esse processo você quase desistiu ou não quis mais aquilo e posteriormente você teve benefícios com esse aprendizado, ou muitas vezes você sabe que precisa mudar algum hábito, mas ainda não está se sentindo confortável em fazer isso, está procrastinando, esse vídeo é para você. Fica comigo que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse processo de mudança. Então, vamos lá. O que acontece? Num processo de mudança de hábitos ou de aprender alguma coisa, todos nós passamos por essas 4 fases, né? Então, falando primeiramente da fase do não faço e não penso, o que acontece? Muitas vezes a gente não faz, não pensa tudo aquilo que a gente nem se importa com aquilo, a gente nem precisa daquela informação. Então, eu não faço, eu não e nem penso em falar chinês, eu não faço e nem penso dirigir pensando numa criança, ou eu não faço nem penso na possibilidade de chegar no horário em algum compromisso porque isso não é relevante para mim. Então, a maior parte das pessoas elas estão nesta fase do não faço e não penso. A gente tem muitas atividades que a gente nem sabe que a gente precisa e que a gente acaba não fazendo mesmo. Então, obviamente, né, o mundo está cheio de informações e nem todas são relevantes para a gente. À medida que eu começo a pensar em alguma coisa ou que alguma coisa está me incomodando, eu começo a trazer isso para a consciência, né? Então vai aumentando a minha consciência, eu tenho mais consciência dessa situação. Então pensando na pessoa que quer aprender a dirigir, ela começa a pensar como fazer, ela começa a pensar das possibilidades que ela tem para dirigir, ela vai pesquisar autoescolas e tudo mais. A pessoa que tem o costume de chegar atrasada nos seus compromissos, a partir do momento que ela começa a ser cobrada de que ela tem que chegar pontualmente, né? Vamos pensar que essa pessoa começou um novo emprego, ela começa a pensar nisso, né? Então, essa atividade que até então ela não fazia e nem pensava, ela começa a pensar porque de alguma forma isso está lhe incomodando. Ela está precisando mudar alguma coisa e ela ainda não sabe o que. Então, ela vai começar a pensar, a pesquisar, a fazer isso. À medida que você passa a pensar nisso, você vai migrar para o quadrante de faço e penso. Então, o que acontece? Nesse quadrante, você vai começar a fazer a atividade, mas você vai pensar no que está fazendo. A pessoa que está aprendendo a dirigir vai pensar como trocar marcha, embreagem, volante e tudo mais. A pessoa que está querendo chegar mais cedo vai começar a pensar como eu vou fazer isso, como eu faço para dormir mais cedo, o que eu preciso fazer, eu tenho que lembrar de botar o despertador, eu tenho que fazer toda uma programação. Então, aqui é um momento que a gente aumenta, além da consciência, a gente aumenta a nossa energia, né? Ou seja, aqui eu tenho que parar para pensar tudo que eu estou fazendo. Então, o meu desgaste de energia ele é muito grande. Então, o que acontece? O nosso cérebro ele é programado para economizar energia. Então, quando a gente está nessa fase de faço e penso, é a fase mais desgastante de um processo de aprendizado, de mudança de hábito. É aquela fase que você começa a pensar, será que vale a pena? Será que eu vou continuar? Né? Então, nessa fase aqui, a gente geralmente é a fase que a gente tem maior desgaste de energia e a gente acaba sentindo mais sobrecarregado, mais cansado ao fazer essas atividades. A gente já aumentou a nossa consciência sobre a necessidade de fazer isso, né? A necessidade de chegar no horário, a necessidade de aprender a dirigir. E a gente começa a aumentar a nossa competência, porque aqui eu começo a aprender a fazer isso, né? Até então eu não tinha competência nenhuma, eu não sabia mesmo como era isso e eu começo a aumentar ela. Então, o esforço de aumentar a consciência, aumentar a competência, resulta num maior gasto de energia. E como o nosso cérebro ele é programado para economizar energia, a gente passa a, conforme vai aprendendo isso passa a se tornar hábito e a gente migra para a fase do faço e não penso. Ou seja, você chega naquela fase que você faz a atividade e não pensa nela. Né? Você chega no horário no trabalho e acaba nem pensando como chegou. Você sabe dirigir e não fica pensando quando aperta a embreagem, freio ou tudo mais. Né? E aqui é onde está a maior parte do que a gente faz hoje em dia. Se você parar para pensar, vamos pensar no processo de aprender a andar de uma criança. Ela não faz e nem pensa que precisa andar. Ela não faz, mas ela começa a pensar que precisa andar, porque ela quer pegar os objetos e tudo mais, né, no processo de desenvolvimento de uma criança. Ela faz e pensa como faz para andar, ela vai lá andar, dá aquelas cambalhotas, erra, acerta, porque ela está procurando aumentar a sua competência. A partir do momento que ela aprendeu a andar, ela faz a sua tarefa de andar e ela nem pensa como está fazendo, né? E isso
tudo que nós temos no nosso dia a dia, a gente está nessa fase. Né? O que cabe a gente avaliar é o que estamos fazendo sem pensar e que talvez por algum motivo está nos forçando, né, a querer mudar. Então, por exemplo, aprender inglês. Eu não faço nem penso aprender inglês. A partir do momento que isso começa a ser importante para mim, eu vou fazer esse ciclo aqui também. Então, esse seria o ciclo evolutivo do processo de aprendizagem. E o que acontece? São ciclos evolutivos porque a gente sempre tem que pensar que é um processo que ele nunca acaba. A partir do momento que eu aprendi a andar, eu vou querer aprender a correr, talvez eu vou querer aprender a nadar, eu vou querer aprender outras coisas. A partir do momento que eu aprendi a acordar cedo, eu vou querer ser mais produtivo, eu vou querer gerar mais resultado, eu vou querer estar mais próximo da família. Então são todos ciclos evolutivos. Então vamos pensar que é assim, né? Aqui seria o meu ponto A, que é onde eu estou. Não sei dirigir, não chego a tempo de onde eu quero. E aqui é o meu ponto B, que é onde eu quero chegar. Quero dirigir, quero aprender a chegar pontualmente nos meus processos. Então, os quadrantes, vamos pensar que aqui é o 1, 2, 3 e 4, mais ou menos funciona assim o ciclo evolutivo. Eu estou fazendo alguma coisa e nem penso no que eu faço. Eu começo a ver que eu não sei nada disso, eu pioro a situação, né? Vamos dizer assim. Eu não sei o que eu estou fazendo, então eu tenho a sensação de que eu não sei onde eu estou. Eu migro para a fase 3, que é o quê? Eu começo a pensar nisso, só que eu ainda não sei fazer, né? Ainda não estou fazendo. E daí eu vou para a fase 4, que aqui eu estou fazendo, estou gastando a minha energia, eu estou pensando nisso. A partir do momento que isso eu aprendi, isso se torna o meu 1. Agora eu já sei dirigir, eu já sei chegar pontualmente, eu aprendi a dirigir carro. A partir do momento que eu começo a perceber que eu preciso aprender moto, é uma coisa que eu nunca pensei, nem nunca soube o que era dirigir moto. E eu começo a pensar, como que eu vou fazer para dirigir uma moto? Eu preciso dirigir uma moto, vou começar a avaliar o porquê é importante eu ser mais produtivo, né, por exemplo. E eu começo a agir com isso. Daí, a partir do momento que eu começo a agir com isso, eu vou ter competência e consciência para fazer. E assim, a gente vai tendo os nossos ciclos evolutivos. Então, num processo de evolução, ele não é linear, ele realmente vai fazendo esses loopings, vamos dizer assim, para que a gente vá aprendendo e vá desenvolvendo novas formas. Cabe a gente ter consciência deste processo para a gente conseguir sim entrar em plano de ação, entrar em formas de fazer e conseguir se motivar para que esse processo se complete e seja perpétuo no nosso dia a dia. No vídeo de hoje seria isto, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês e nos vimos num próximo vídeo. Até mais!